Tá dando para ouvir bem aí? Tá dando para ouvir bem aí, Mari? Ok, boa noite a todos. Está conseguindo me ouvir bem, hein? Perfeito. Então vamos lá. Já colocar aqui o fone para ouvir vocês. Hoje a nossa aula é uma aula muito importante, é sobre a escuta psicanalítica, é sobre a entrevista. É algo que nós vamos utilizar essa ferramenta em todos os momentos. Então, é de suma importância que nós aprendamos hoje, passo a passo desse conteúdo, que vai nos mostrar novos horizontes. Sou o professor Eliel Almeida, desde já eu agradeço aí a confiança do Instituto AMA na pessoa do professor Manuel, e vamos à aula. Alguém for chegando aí, depois a gente vai fazer uma recapitulação. Vamos lá. O objetivo da aula hoje é compreender a entrevista psicanalista em Freud, diferenciar a entrevista comum da entrevista psicanalítica, entender a escuta analítica e a atenção flutuante e exercitar na prática como conduzir a entrevista. Um dos pontos que muito preocupa os terapeutas, os psicanalistas, é justamente esse início, esse pontapé inicial, esse começo da história. Por quê? Porque nesse momento é onde o psicanalista vai conquistar a transferência, vai conquistar a atenção do seu paciente, do seu cliente. E entender esse ponto é muito importante, porque é o começo de toda a história. Né? Então, eu preciso saber diferenciar uma entrevista, eu preciso saber diferenciar perguntas básicas, perguntas comuns da parte psicanalítica. O que é entrevista psicanalista? Mais do que coleta de dados, espaço para o inconsciente falar. Normalmente, quando a gente vê uma entrevista, a gente vê que o conteúdo principal é informação, é obter informação. Porém, dentro da psicanálise, nós precisamos observar atentamente cada detalhe. Não somente aquilo que é dito com as palavras. É fácil eu localizar o que é dito com as palavras. Qual o seu nome? Fulano. Então, é uma coisa, como é que a gente pode dizer? Uma coisa prática, né? Uma coisa objetiva. Porém, quando eu vou falar de analítica, eu vou entender o porquê, o conteúdo, o contexto do que o meu cliente está falando, que a pessoa está tentando expor. Porque nem sempre as pessoas conseguem expor com palavras aquilo que ela está sentindo. É bem interessante chegar nesse ponto. Aí o paciente, cliente, chega e ele diz assim para você: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem pessoas que chegam assim. E aí, qual que vai ser o teu gancho para despertar nesse teu paciente essa livre associação, para que ele consiga se abrir? Vai ter paciente que vai chegar, vou falar de paciente aqui entre nós, tá? Mas a pessoa vai chegar e alguns já vão chegar chorando, alguns já vão chegar tão sufocados que eles querem expor alguma coisa. Mas outros não. Outros se sentem preocupados com o que eles podem ou não falar. Vão se sentir preocupados em conquistar na palavra, ou seja, eles vão querer dizer algo que agrade. Por exemplo, às vezes a pessoa quer expressar uma coisa, mas ela não consegue, e aí ela está ali, rodeando, colocando contexto, colocando história, né? Baseado na livre associação e na atenção flutuante. A primeira porta para o vínculo terapêutico é a entrevista. É nesse ponto que você vai
analisar, vai conhecer esse seu paciente e vai ver se realmente ele tem ali um conteúdo para que você possa trabalhar, estruturar ali uma ressignificação. Aí a gente vai diferenciar aqui a entrevista comum. Nós falamos um pouquinho, mas na entrevista comum as perguntas são objetivas. Então, nome fulano, idade tantos anos. Porém, eu vou olhar aqui para a parte psicanalítica, escuta aberta, espaço da elaboração sem julgamento. A pessoa que você está entrevistando, ela precisa entender, ela precisa associar que ela não está ali para ser julgada, ela não está ali para ser condenada, porque ela já vai chegar cheia de trauma, ela vai chegar cheia de recalque, ela já vai chegar cheia de situações. Então, ela precisa, num contexto geral, entender que ali ela não está participando de uma entrevista de certo ou errado. Ou seja, ela tem que falar o que é certo, ela tem que falar o que é correto e da forma correta. Então, a pessoa que você está fazendo a entrevista precisa entender e perceber em você essa clareza de que você não está ali para julgá-la, que você não está ali para condená-la, mas de que você está ali para ajudar, para que você está ali a auxiliar ela, a escutar, ouvir o que ela tem a dizer, para que assim você possa ajudá-la. Então, nesse primeiro momento, ela precisa entender que ela está num ambiente onde ela pode falar, onde ela pode colocar para fora aquilo que está aprisionando a alma dela. Muitas pessoas têm chegado no consultório tão angustiada que ela precisa falar e ela já chega falante. Mas outras pessoas, elas sentem aquela preocupação. Então, você como psicanalista, você como profissional, precisa perceber a necessidade dessa pessoa. Uma coisa que nós vamos já falar, mas é muito interessante de citar, é que você vai observar não somente a palavra dita, você vai observar o contexto, você vai observar a expressão e até mesmo o silêncio dessa pessoa vai falar. Vamos lá, eu coloquei aqui um exemplo de 0 a 10. Qual o seu nível de ansiedade? Isso é uma pergunta, vamos dizer assim, uma entrevista comum, né? Mas aí, levando para o lado psicanalítico, fale livremente sobre o que trouxe você. Quando você expõe dessa forma, você está passando liberdade para essa pessoa falar. E aí acontece muito no consultório da pessoa chegar e dizer assim: ah, mas eu não sei o que falar. Por que ele diz que não sabe o que falar? Porque ele acha que tem que ter um conteúdo específico, tem que ter algo específico para falar. E aí, tem pessoas que têm dificuldade no clínico geral de expor a dor que ele está sentindo aqui no braço, a dor que ele está sentindo, a palpitação que ele está sentindo no coração. Imagina você reelaborar sentimentos e dizer o que realmente importa, porque quando a pessoa está ali, ela acha que ela tem que falar aquilo que não é aquilo que precisa ser falado. Ela acha que ela tem que falar algo que tenha sentido, porque às vezes a pessoa está achando que a dor dela, embora seja emocional, ela está achando que não tem um sentido para ela estar ali. Às vezes a pessoa acha que a doença física é mais preocupante. Por exemplo, quando ela sente lá uma dor na cabeça e ela quer realmente descobrir o que está fazendo essa cabeça doer. Então, ela vai fazer exame, ela vai procurar investigar essa dor. Porém, às vezes, as pessoas elas colocam a dificuldade na questão emocional de não é tão real, não uma coisa que dá para fazer exame. Porém, quando você começa a falar, é justamente isso que busca a psicanálise, é a cura através da palavra. Você começa a verbalizar aquilo que te dói, e isso nem sempre é fácil, porque a gente procura palavras e não consegue encontrar uma palavra para explicar aquilo que está sentindo, aquilo que está incomodando. Mas é justamente nesse contexto que você, profissional, vai observar cada momento que você está com a pessoa ali, você está analisando a pessoa. É importantíssimo que você veja não só o que é dito, mas você veja num contexto geral a expressão da pessoa, a sensação
que ela sente ao falar daquele momento, daquela emoção, a sensação que ela sente ao tocar em determinado assunto. Você vai perceber que, ao falar de um assunto, aquele assunto não trabalhado, aquele conteúdo não trabalhado, não foi colocado para fora, ela expressa uma emoção de falar daquele conteúdo. Ela expressa uma emoção, ou boa ou ruim, mas ela expressa uma emoção de falar daquele assunto. Por exemplo, nós comentamos que quando a pessoa é realmente curada de uma situação, ela consegue falar sem sentir o abalo daquela situação. Ou seja, se ela realmente liberou o perdão, se ela trabalhou aquele sentimento, ela consegue falar abertamente daquela situação. Ela já não se sente afligida pelaquela situação mais uma vez. Tem pessoas que elas revivem a emoção daquela primeira situação que ela vivenciou. Aí ela passou uma situação e dentro dessa situação ela sentiu, vamos dizer, sentiu raiva, ela sentiu nojo, ela sentiu ódio. E aí, quando ela vai comentar esse assunto, quando ela vai lembrar, ela vai falar desse assunto, ela revive toda aquela emoção que ela sentiu quando aconteceu o trauma, quando aconteceu o momento. Então, nesse caso, eu entendo que ela precisa trabalhar esse sentimento. Eu preciso perceber a emoção que a pessoa está passando naquilo que ela está falando, tá? Perceba que quando a pessoa começa a falar ou quando ela trava com a situação, você está analisando ali que alguma coisa tem para ser trabalhada. Então, quando eu pergunto de 0 a 10, qual o seu nível de ansiedade? É uma entrevista comum. Mas quando eu digo para essa pessoa, fale livremente sobre o que trouxe você aqui. O que é que realmente incomoda você? Quando você vai liberar essa palavra, a pessoa vai começar a pensar no que realmente incomoda. Mas aí ela vai separando, né? Isso aqui eu posso falar, isso aqui eu não posso falar, isso aqui é só meu. Então, é nesse inconsciente, é nesse só meu, é nesse verbalizar a situação é que nós precisamos chegar. E para chegar lá, nós precisamos ouvir analiticamente. Olha aqui, nós chegamos num ponto interessante. Ó. Freud e atenção flutuante. Atenção flutuante, Freud, em 1912, ele propôs a atenção uniformemente flutuante como método essencial para o analista, indicando que ele não deve direcionar a sua escuta para partes específicas do discurso, mas manter-se aberto a tudo que o paciente traz. Esse ponto aqui a gente vai já trazer um exemplo, mas eu quero que você preste bem atenção. Não é somente as palavras que saem. Por exemplo, quando a pessoa fala, ela fala com determinada emoção de uma situação. E às vezes nós temos a tendência a nos pegar ali, naquele ponto. Mas como analista, nós precisamos escutar, perceber o que realmente essa pessoa está transmitindo. Qual que é a emoção que ela está sentindo ali? Qual que é a situação que está escondida por trás daquele momento? O analista não seleciona, mas ouve tudo com igual interesse. Gente, esse ponto aqui é muito importante. Eu não posso me apegar a um fato isolado que a pessoa falou. Ah, porque eu passei por uma traição. Você tem que entender qual que é o sentimento que essa pessoa traz dessa traição. Até que ponto ela consegue se libertar, ou até que ponto ela conseguiu evoluir com essa traição. Até que ponto essa pessoa está se culpando por essa traição. Até que ponto essa pessoa está se culpando por essa situação que a envolveu. Eu coloquei o ponto da traição porque é um ponto bem forte, bem latente. Mas às vezes não foi uma traição, às vezes foi uma briga, uma discussão. E aí, normalmente, nós paramos para pensar depois: poxa, eu não precisava ter explodido. Poxa, eu poderia ter falado dessa forma. Então, ouça tudo com igual interesse. Não importa se o teu paciente, o teu cliente está passando uma situação que chocou você. Naquela hora de escuta, você vai mostrar para o teu paciente que você está ali para ouvir. Você está ali não para julgar, não para intervir. Você quer ouvir o que ele tem a dizer. Quanto mais ele verbalizar,
aquilo que ele está sentindo, você vai conseguir analisar e estruturar melhor. O analista não deve filtrar o que escuta conforme a própria lógica ou curiosidade, mas acolher todo o discurso do paciente com igual valor. Então, você é um profissional e você não é o grupinho da vizinhança. O grupinho da vizinhança, tu viu o que fulano falou? Você para prestar atenção especificamente no que foi falado. Mas você, como analista, não. Você vai focalizar num contexto geral da situação. Freud afirma que qualquer detalhe pode ser uma via de acesso ao inconsciente, um gesto, uma palavra aparentemente banal ou uma mudança no tom de voz podem revelar sentidos profundos. Sabe aquela pessoa que ela, de repente está contando uma situação e ela para, ela pensa, como se ela pensasse assim: será que eu posso falar que eu fiz isso? Será que eu posso dizer que aconteceu dessa forma? Então, nessa pausa dela, você percebe que há algo escondido ali, que há uma situação ali. O valor do silêncio e lapsos de repetições. Já acabei me adiantando, né? O silêncio pode indicar resistência ou elaboração. Os lapsos revelam conteúdos recalcados e repetições expressam tentativas inconscientes de resolver conflitos não simbolizados. Gente, é muito comum as pessoas terem medo de falar de determinadas situações. Terem medo, vergonha, tá? Culpa. Então, você como profissional, precisa perceber esse contexto. Você, como profissional, através da escuta, precisa perceber essa situação. Ou seja, não foque num acontecimento. Me conta essa história. Não, você é um profissional. Você vai ouvir. E cada palavra que é dita, cada silêncio, cada lapso, como nós vimos aqui, pode estar trazendo ali uma situação reservada, uma situação que quer ficar escondida, e você precisa perceber essa situação. Bom, a estrutura da entrevista. Vamos lá. O acolhimento inicial, a forma que você aborda, lá na frente a gente vai estudar a oratória, mas a forma como você aborda a pessoa que está chegando até você é muito importante, porque essa pessoa precisa sentir que você é um profissional capacitado, que você é um profissional que tem conteúdo realmente para ajudá-la. Muitas vezes a pessoa tem alguém que a escute, uma escuta comum, mas não uma escuta analítica como você, profissional, vai fazer. A associação livre, você vai deixar que essa pessoa exponha. Gente, isso é um ponto que você não pode esquecer, tá? Associação livre, a pessoa precisa expor, ela precisa falar, ela precisa contextualizar. Então, esses dias eu estava na ação e tinha um jovem e ele chegou e disse assim: eu não sei colocar as palavras, eu não sei como dizer isso. Chegou um momento que ele disse assim: eu não sei como falar isso sem falar uma palavra ruim. Aí eu olhei nos olhos dele e disse: fale da forma que você conseguir falar e eu procuro entender. E aí ele começou a se expressar. A pessoa que você está entrevistando, ela precisa perceber em você essa postura profissional de que vai escutar e de que vai auxiliá-la de alguma forma. Isso é um ponto importantíssimo, tá? Então, acolhimento inicial, associação livre, a atenção flutuante, a sua atenção tem que estar ali no foco 360, tá? A pessoa está ali falando, expondo uma situação, e aí ela começa a fazer um gestinho daqui, um gestinho dali, uma expressão diferente, porque tem pessoas que ela fala mais com a expressão do que com a boca. Então, às vezes, ela está dizendo assim: eu não me senti, eu não consegui passar a situação. E ela, para dentro, sabe que ela realmente expôs a situação. Aí ela está te dizendo: eu costumo dizer não. E, na verdade, ela não tem coragem de dizer não quando precisa dizer não. Então, você, como analista, precisa perceber, precisa se envolver nessa atenção flutuante, nessa atenção, vamos chamar assim, de 360.
Não deixe passar nada do teu paciente. Cada momento que você observa, você vai estar percebendo ali os atos falhos, você vai estar percebendo ali o recalque, você vai estar percebendo que há alguma coisa escondida. As pessoas, às vezes, nós costumamos chamar de máscaras ou de persona, conforme a situação, mas as pessoas procuram se esconder. E elas se escondem em alguma coisa muito genérica. Vamos lá. Ela procura se esconder, às vezes, na fé. Eu acredito desse jeito, então tem que ser desse jeito. Às vezes não é tanto a fé, já se tornou uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, tem que ser assim. Então, você vai perceber isso nas palavras dela, na forma como ela fala. Às vezes, você está ouvindo ela falar e quando ela chega num conteúdo de uma pessoa que teve um trauma, vamos lá, teve um parente que espancou essa pessoa lá na infância, na adolescência, e quando ela chegar naquela pessoa, ela vai dar normalmente uma travazinha ou ela vai fazer uma expressão diferenciada. Então, você como analista precisa perceber para entender por que, que você tem uma aversão a essa pessoa. Por que, que você mostra que algo não está bem? Então, automaticamente, ela vai, às vezes, a pessoa quer esconder. Não, mas isso não tem nada a ver. Meu contexto não é ou ter nada a ver. Eu quero ouvir você e entender o que está escondido aí. Vamos dizer assim, está escondido nas entrelinhas. Observação dos silêncios e lapsos. Quando a pessoa acha que ela falou algo errado, normalmente ela vai dar uma respirada ou vai soltar uma, uma palavra repetitiva, ela vai expressar de alguma forma que ali houve uma pequena interrupção. Isso é importante que você observe. Isso é importante se você é daquele tipo que anota tudo, anote essa observação. Tá? Anote essa observação. Mas entenda, dentro da estrutura psicanalítica, acolhimento inicial, a livre associação, a atenção flutuante e a observação, você vai observar em todo momento o que é dito através das palavras e o que é dito também através da expressão. Tá? Vamos lá. Aqui nós chegamos no exemplo. Ó. O paciente digital. Passo 5 horas no Instagram e me sinto vazio. Bom, que você me diria? O que você me diria para o teu paciente que fez essa expressão? Ó, passo 5 horas no Instagram e me sinto vazio. Qual seria a observação que você poderia fazer aí? Eu coloquei aqui, ó. Na escuta, você pode ser mais profundo que redes sociais. Ou seja, por quê? De onde está vindo esse vazio? Esse vazio está vindo do muito tempo na rede social ou porque você estava na rede social tentando preencher um vazio que já existia? Qual que é essa lacuna que ficou aí? Aí temos o paciente conjugal. A gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso já no próximo slide. O paciente conjugal. Eu quero separar, mas eu tenho medo da solidão. Na escuta, eu percebo um conflito entre liberdade e abandono. Ele quer liberdade, mas ele não quer se sentir abandonado. Então, quando você ouve, eu quero separar, mas eu tenho medo da solidão. Ou tem. Às vezes ele coloca só que tem medo. Então, quando você ouve somente as palavras, você vai entender, então, ele tem um problema com o medo. E às vezes o problema não é o medo, é o abandono. É a situação não trabalhada que já influi na vida dele. Aí, refletindo sobre o paciente digital, ó, Freud nos ensina a ouvir esse relato sem julgamento moral, deixando que o paciente associe livremente o que significa esse vazio. Contextualize para ele o que significa esse vazio. Quando a pessoa que você está entrevistando, ela fala em alta voz sobre a situação que ela está passando, então ela já começa a se ouvir, ela já começa a ter um retrabalho, tá? O paciente conjugal, Freud apontaria que o medo da solidão pode ter origem em fixações afetivas precoces ligadas à dependência da figura materna e à angústia de perda do objeto de amor.
O desejo de se separar revela uma busca de autonomia, mas o medo denuncia o retorno de uma ansiedade primária de desamparo. Então, ele já tem ali um vazio. Ele já tem ali uma angústia, como é que a gente vai dizer? Uma palavra que, que exemplifica uma dependência afetiva. Ele está dependente, ele precisa ter aquilo ali. Então, no fundo, ele sente que se ele não tiver aquele abastecimento ali, ele não tiver aquele suprimento de afeto que a esposa traz com todas as questões, ele vai se sentir sozinho. Escutar analiticamente não requer resolver, mas compreender. Analista, ouça atentamente essa frase. Ó. Escutar analiticamente não é não querer resolver, mas compreender. Você precisa ouvir, você precisa analisar e não vai ter que resolver naquela hora. Geralmente, quando a gente ouve uma situação, principalmente uma situação conflitante, né, e a gente quer resolver ali, a gente quer dar um ponto final naquela situação. Só que você não vai conseguir resolver, até porque se a pessoa não quer resolver, ela não vai conseguir. Você está ali para ajudá-la a resolver. Mas o primeiro ponto é compreender. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitação. O que é dificuldade de aceitação? De aceitar que ela está passando por essa situação. De aceitar, muitas vezes, que ela está doente. Aí nós colocamos o exemplo. O ébrio nunca diz que ele está ébrio. Eu estou bom. Então, o primeiro ponto dele, ele precisa compreender a necessidade de entender, tipo, realmente eu preciso. Entrevista psicanalística abre espaço para o inconsciente falar. Para ouvir o inconsciente, eu preciso escutar. A pessoa que está lá liberando, ela precisa expor. É essa exposição que vai ajudá-la. Preste muita atenção. Eu não sei se você já parou para se ouvir. Às vezes, nós estamos ali no corre-corre, numa vida agitada, e a situação vem e nós não paramos para nos ouvir a nós mesmos. O que está acontecendo comigo? É uma pergunta. Mas eu coloquei para eu ouvir, de uma forma para eu ouvir essa situação, quando eu era criança, e precisava decorar alguma coisa, um texto, eu precisava ler repetidas vezes em voz alta para eu ouvir a minha voz e assimilar aquele texto. Da mesma forma, para que eu possa acessar esse inconsciente, eu preciso falar e expor aquilo que está realmente preso, aquilo que realmente precisa vir afora. Vamos lá. Olha só. Ao final, conduzir a entrevista inicial, estimular a associação livre, praticar a atenção flutuante, escutar é mais que ouvir, é acolher o inconsciente. E se eu perguntasse de você agora, você já ouviu o teu inconsciente hoje? Você conseguiu se ouvir hoje? Você conseguiu avaliar as suas atitudes hoje? Nós dizemos dentro da psicanálise que a primeira pessoa que você vai tratar não é o A, o B ou o C. Nós temos mania de querer acompanhar os outros. Mas a primeira pessoa que você vai tratar dentro da psicanálise é você mesmo. E aí eu te pergunto, você parou para se ouvir hoje? Você parou para se autoanalisar e entender esse conteúdozinho chamado você? Então, eu quero abrir um espaçozinho aqui. Esse conteúdo ele é bem abrangente e eu quero ver se tem alguém agora destemido. Agora tem bastante pessoas. Eu quero ver se tem alguém destemido aí que se dispõe agora a fazer comigo uma entrevista. Tem alguém aí disponível? Vamos fazer
aqui uma encenação. Ih, tá todo mundo pensativo. Ih, vamos lá, meu povo. Entrevista inicial. Oi. Vamos começar. Hum. Mari, Pode ser? Tá ouvindo? vamos lá. Tá ruim a Alguém, voz? antes de nós passarmos para essa parte, que é bem interessante, tem alguém que tem alguma dúvida? Até esse momento tem alguma dúvida? Não. Agora que o negócio começa a ficar interessante. Tem alguma dúvida até esse momento? Deu para entender a questão da diferença de uma entrevista comum para a entrevista analítica? Ótimo. Agora, eu quero alguém disposto a ser meu analista e vai começar pela entrevista. Tem alguém aí disponível? Ih, bateu medo. Vamos lá. Vamos supor que agora você é o analista, eu sou a pessoa que vai ser entrevistada, e qual seria a sua suas primeiras perguntas para que eu possa abrir o meu inconsciente? Tô ouvindo. Valdemir, abriu o áudio. Não estou conseguindo ouvir. Tá por cá? Não. Ok. Vamos lá. Vamos analisar. Quem vai ser minha vítima agora? Não. Mari. Claro. Está conseguindo ouvir? Vamos lá. Sim, sim. Fale um pouco sobre você. Um pouco sobre mim. É, eu sou bem comunicativa, né? Atualmente, fazendo o curso, eu tô pensando que eu estou conseguindo desenvolver mais e não trazendo problema para mim, mas assim, é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gosta de estar nas entrelinhas, em articulações. Sou mãe, né? Sou casada, gosto de estudar muito sempre. Agora é um curso a mais que está fazendo um diferencial, né? E, por sinal, a aula de hoje está muito boa, né? E gosto de ser livre também, além de estudar, gosto muito de praticar a bondade, no bom sentido, né, de ajudar pessoas. Essa sou eu, né, no meu dia a dia, e gosto de trabalhar também. Pronto. Alguém percebeu alguma coisa aí na verbalização da Mari? Alguém conseguiu perceber na verbalização da Mari o silêncio, a expressão? Alguém pode comentar aí para mim, rapidinho? Pode falar, professor. Boa noite. Boa noite. Eu só pedir desculpa que eu não estava falando antes, que eu estava em trânsito. Aí cheguei em casa agora para poder participar da aula. Né, É, mas acho que a questão de, assim, não sei se é a percepção que de escolher nas palavras, né? Às vezes é aquela questão, não sei se não sou tão fluido, né? Então, Na hora de falar de si mesmo, mas escolhendo as palavras, pensando. A questão da, a gente pode dizer, da persona, né?
Eu digo, poxa, como é, o que é que eu vou apresentar para o público? O que é que eu vou apresentar para quem está me ouvindo aqui? Aí, então, essa pausa muitas vezes é pensando, escolhendo qual parte de mim eu vou revelar para quem está ouvindo. Eu não sei se eu posso estar. Mas Enganar. é pensamento seletivo. Qual é a parte de mim que eu vou revelar para o público? Então, porque quando é um pouco mais natural, assim, a gente tem mais facilidade para falar, não fica tanto travando, né? O silêncio às vezes transmite essa, E Eu quero esse saber qual sinal, foi a né? minha falha. Agora é pegou. justamente esse o detalhe. Esse é o detalhe que é interessante, Mário, que você falou aí, ó. Eu quero Ah, saber qual que é a minha falha. Não é que seja uma falha. Observe que nós estamos aqui só analisando como você verbalizou a sua situação. Porque você vai fazer isso com o teu paciente. Então você precisa ter essa observação. Aqui não está em ênfase o certo ou errado, uhum. onde eu errei, onde eu falhei. Mas é só para mostrar que nós, como entrevistadores psicanalíticos, analíticos, nós precisamos enxergar essa colocação que ele fez aí foi muito interessante. Nós precisamos enxergar não só o que é dito. Por exemplo, você disse coisas boas a seu respeito, certo? Só que o colega enxergou um pouquinho além. Ele enxergou que você ficou um pouco com medo, fez algumas pausas. É esse olhar analítico que nós precisamos ter. Por exemplo, não é o teu caso, mas o caso da depressão. Às vezes a pessoa depressiva, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa para fora, ela é uma pessoa extrovertida, mas você observa no olhar dela que muitas vezes ela dá uma trava na insegurança do que ela realmente pode falar, porque o que ela vai falar vai revelar sobre ela, entendeu? Então, Entendi. não é que você tenha errado, não é que você tenha errado, não é uma questão de erro, mas o colega conseguiu observar que na tua fala tu ficou com medo de passar alguma coisa que não fosse cair bem, entendeu? Então, a pessoa que você vai entrevistar também vai ter esse mesmo medo. E aí Uhum. você tem que conseguir quebrar esse medo e agora falar para ele que ele está num ambiente seguro, Legal, né? entendeu? Eu tive um Entendi. paciente uma vez, ele tinha 13 para 14 anos, e ele chegou no set, sentou-se, eu perguntei como ele estava, ele disse assim, tô bem. Aí ele olhou para mim e disse assim, só não sei o que, que eu estou fazendo aqui. Aí eu disse, como assim você não sabe o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, a mãe disse que era para eu vir direto para cá e eu vim. E aí, o que você faria nesse momento? Eu, eu procurava deixar ele à vontade para falar no momento que ele entendesse que era o momento dele, né? Se ele não sabia o que estava fazendo ali, eu ia buscar mecanismos para trazer ele para um possível um acolhimento, né? Primeiro, um acolhimento que é o que a gente não sabe fazer, e deixar ele respirar até se sentir à vontade para falar. Alguém tem uma outra posição? Uma outra ideia aí? Só um detalhe que eu Tá esqueci achando a é que turma caladinha. quando a Mas gente vamos lá. vai, atender alguém, a gente, pelo menos eu já trabalhei, né, mais na questão das mulheres, e assim, a gente precisa deixar a pessoa à vontade para poder Sim. ela se familiarizar, digamos assim, né? E aí sim sentir a segurança para falar. Eu acho assim, né? Então, nesse primeiro momento, você vai passar essa confiança. Então, ele disse para mim que não sabia o que estava fazendo ali. Uhum. Eu disse para ele assim, ó, muito bem, então vamos descobrir juntos o que é que está acontecendo. Quando eu disse vamos descobrir juntos, já foi assim um quebra-gelo, uma quebra de, digamos assim, do processo que ele estava de medo, e aí ele começou a se expressar, entendeu? Então, esse primeiro momento de acolhimento, você vai mostrar para ele que ele está num lugar seguro e que o que ele falar vai ser aproveitado. Dentro da tua entrevista, para ele, não tem errado. A gente não está ali para julgar se ele fez errado, se ele fez certo. Então ele tem que entender isso, que ali ele vai expor, ali ele vai abrir a,
Cadê o Márcio? Márcio, agora fala um pouquinho de você. Oi, falar um pouquinho de mim. Eu tenho um, dois, Vai ser três. a mesma. Oi, tá me ouvindo? Então, sim. Pronto. Deixa eu sair que eu tava aqui na frente do ventilador, pra não atrapalhar o áudio. Então, eu diria que eu vou acabar expressando da mesma forma que eu analisei dela, porque realmente a gente fala assim, é a primeira vez, né? Quando a gente tá em um ambiente pra falar pela primeira vez, a gente fica mais receoso pra falar, né? Mas Sim, também com um pouco eu mais gosto tempo. eu gosto de conversar também, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de aprender coisas novas, tenho esse prazer de estar me desenvolvendo, em estar buscando conhecimento, né? Amo conversar, amo falar. Até disse que tem gente que é uma vez que eu falo até demais às vezes, né? Mas eu gosto de expressar de onde eu me sinto. Eu costumo dizer que quando eu falo muito é em um ambiente que eu me sinto bem, que eu me sinto acolhido, seguro, né? Eu me expresso mais, acabo falando mais, né? Quando eu não sinto tanta confiança, eu Uhum. já fico um pouco mais retraído, um pouco mais calado, né? Em relação a poder me expressar. Mas eu gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de interagir, né? E de me desenvolver, né? Márcio, tem algum ambiente que tu te sente inseguro de falar? Eu acho assim, pelo como as pessoas, dependendo de como seja tratado, né? Se eu sentir uma certa hostilidade no ambiente, ou pela maneira que me olham, como falam comigo, ou como se expressam em relação à minha pessoa, isso já me traz um pouco de retraimento para Peguei falar. você. Deixa eu ver se mais alguém pegou. Alguém pode comentar aí a fala do Márcio? Agora com você, colega, eu que falei de você, agora pode falar aí. Eu vou deixar para o professor, porque eu não me sinto bem hábil para ver ainda algumas falhas. Mas aqui é lugar de aprender, a gente está aqui para arriscar mesmo. Pois é, mas eu, assim, Exato. É eu não por isso, gente, consegui que eu estou buscando que interpretar. vocês se expressem. Por quê? Vocês são futuros profissionais, certo? Então, esse é Felipe, o momento de vocês Felipe, aprenderem, é de só vocês o fígado do exporem um pouquinho cachorro. a O restante é situação. nosso, é de vocês. É nessa exposição que vocês vão se analisar. Por exemplo, Márcio, eu percebo que quando você fala sobre a questão do ambiente, da hostilidade, isso me faz entender que em algum momento da tua história, tu passou por alguma situação que tu sentiu essa pressão, essa hostilidade. E esse momento ficou registrado aí, certo? O inconsciente, ele não esquece. Se não for trabalhado, fica guardado. Então, trabalhar essa situação do ambiente, por quê? O psicanalista, ele não pode ter vergonha de falar sobre assunto nenhum. Vai chegar um momento que ele vai ter que colocar a situação. Então, não é errado, tá, Márcio? Mas assim, eu achei bem interessante a tua colocação, porque quando tu começou a falar que tu fala e que às vezes as pessoas dizem que tu fala demais, quando tu toca nessa parte, mostra para mim que ainda tá doendo, entendeu? Lá, lá no profundo, estimular essa associação livre é quando você fala o teu a pessoa que está com você sendo entrevistada, ela expõe essa situação e ela percebe que ela está conseguindo colocar para fora, até porque às vezes ela não consegue no habitual. Então, observem todo o contexto da situação. Observe a parada brusca, observe a questão da vergonha, a questão do medo de falar errado, do medo de falar alguma coisa que não convém. Aí, essa nossa última frase aí, ó, escutar é mais que ouvir, é acolher o inconsciente, é perceber o que está nas entrelinhas, certo? Mais alguém quer se apresentar aí? Eu tô vendo o Valdemir Reis, tem gente que tá com a câmera desligada. Fala um pouquinho sobre você, Valdemir. O microfone tá fechado, mano. Abre, abre o Tá no áudio. microfone.
Não foi, não. Ainda não. Hum. Deixa eu ver. Pra mim tá tudo tranquilo. Clica aí no microfonezinho, Valdemir. Vê se abre. Normalmente fica na parte inferior aí da tela, o microfonezinho. Foi, Aí não. tem a câmera, e do lado da câmera tem microfonezinho. É só clicar. Então tá tudo ok, Oi. só falta aí. Opa, agora! É. Me chamo Valdemir, professor. Sou uma pessoa que gosta de ouvir, gosto muito de aprender também, gosto de estudar, adquirir conhecimento é fundamental, tá? Como sou uma pessoa também evangélica e eu tenho um cargo na igreja como presbítero, tenho essa função também esse ofício de pregar a palavra de Deus, entendeu? Então também já Uhum. lidou com o público, né? Recebo convites também para pregar a palavra de Deus e sou estudante também de teologia, né? Faço bacharel, vou terminar Muito bom. agora, graças a Deus, agora em outubro. Sou estudante também de educação física, já estou já no Olha, segundo ano, graças a Deus. Então, essa área da psicanálise, além de estar me edificando, né, e eu estou também adquirindo conhecimento, eu vou levar também essa matéria, o que eu estou aprendendo aqui também para outras pessoas, né? A saber lidar com essas pessoas, a saber escutar, né? A saber os pontos fortes, os pontos fracos, né? O medos, né? Então, ali, através da escuta e através da sabedoria também da psicanálise, a gente vai aplicar para que essa pessoa também possa se curar e ver lá na frente que tem esperança, que não tem nada perdido. Então, é uma área muito boa, entendeu? Além de estar me ajudando, também esse conhecimento da psicanálise eu posso levar também para outras pessoas, né? Como aqui também, desde o começo das aulas, eu tenho aprendido muitas coisas e até mesmo, né, pregando, eu usei algumas coisas, tirei algumas coisas da psicanálise e levei para o público também, e ali pessoas foram edificadas, né? Como tem uma palavra mesmo que fala em 1 Coríntios, né, 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, eu levei essa palavra ali para que essa pessoa ela, analisasse ela mesma, examinasse a si mesma, né? E para que ela venha a ver quais são os seus pontos fortes, seus medos, seus pontos fracos. Então, ali, ela se expressar, botar aquilo para fora, mas para que ela viesse a desabafar com Deus, conversar com Deus, e através disso ela viesse a ser curada, né? Então, a psicanálise tem ajudado muito nessa área. perfeito. É muito importante essa questão de colocar a palavra de Deus e entender ela, digamos assim, entender a psicanálise à luz das escrituras. É muito interessante. Mas existe um detalhe bem, um pontinho que eu quero colocar aí para o Valdemir. Existe uma diferença do pregador e, no caso, o profissional. Por quê? Quando você prega para 20, 30 pessoas. E, às vezes, o analista ele vai de mano a mano, certo? É tipo o evangelismo pessoal, é de um para um. Então, É, nesse um para um, é que você vai olhar nos olhos da pessoa e procurar ouvir o que ela tem para dizer. Por exemplo, uma pessoa que passou por um trauma, principalmente se for um trauma religioso, vamos colocar assim. Ela passou um trauma religioso. O que é um trauma religioso? É um trauma que aconteceu dentro da religião dela, independente de qual seja, certo? Então, esse trauma ele vai criar uma raiz profunda. Se ele não for trabalhado, maior ainda, certo?
Mas aí, cadê o povo? Quem pode fazer aí uma análise do que escutou aí do Valdemir? Mari, Oi. Márcio, é bom que é tudo com M, né? Mário, Márcio. Então, Alguém professor, conseguiu fazer uma observação? Isso. e o. Coisa, aqui está para aprender mesmo, né? Então, aí você falou que o. Também que aprender. Mas eu acho eu tive a mesma percepção não sei, me pareceu também da mesma forma, né? Acho que quando a gente tá escolher um pouco Uhum. para falar, para mostrar as o seu melhor, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô, a questão da ação, né? Para mostrar que tá sendo ativo, né? Que tá tô estudando, tô fazendo tal coisa, né? Aquela opção Uhum. de mostrar que tá agindo, que tá fazendo, né? Como se uma questão de talvez de afirmação, posso estar errado aqui, né? Ah, Questão é. de se autoafirmar, né? De que não tô fazendo, né? Às vezes pode ser algo mais atrás, no Uhum. passado, a gente nunca sabe, né? O que, é que pode estar. Não sei se eu falei, né? Pelo menos é a percepção que eu tive, né? Então, se eu tiver errado, tá aqui pra Mari, aprender. Mas o que Oi? Mari, tu me pareceu. concordas ou tu discorda da colocação do colega? Olha, Hã? eu discordo em Mari. parte, porque eu discordo, tá ouvindo, né? Dá para Eu Aham. tô aqui ouvir? pra estar aqui pra aprender. Eu discordo um Uhum. pouco porque, assim, o que eu vi no Valdemir é que ele tem bastante experiência, né? Então, ele tem um know-how de conhecimentos e cada um se coloca da maneira que se sente à vontade, né? Por exemplo, para mim, é uma crítica construtiva que ele fez para mim, porque, ao meu ver, eu não escolhi palavras, mas, tipo assim, no primeiro momento, a primeira impressão é que fica, parece assim que eu me senti insegura e escolhi as palavras. Foi bem isso que eu quis fazer. Então, acho que no caso do Valdemir, ele foi bem assertivo. Ó, eu faço isso, isso. Porque se eu for contar, ainda tem muita coisa, né? Sobre os estudos, eu tenho outras coisas, ainda faço umas Uhum. especializações. Então, assim, o momento, eu acho que na ocasião da pergunta, a gente consegue transferir para vocês, o que vem à mente no momento. Eu penso dessa forma, né? Então, assim, eu não me senti escolhendo as palavras, eu acredito que o Valdemir também não, mas na percepção do colega, ele conseguiu filtrar e ver essa falha. E eu acho que o Valdemir foi. Eu não fiz falha aí. Não, não é falha. Entenda, não é falha. Tá Veja muito certo. bem. Aqui, por estar numa aula, eu percebo o seguinte, que a gente está falando mais como uma apresentação. Uhum, Percebi certo. isso. Porém, quando você está lá analisando a pessoa não vai estar numa posição de apresentação, certo? Mas quando a gente observa a colocação da pausa, de como a pessoa expõe, não é ouvindo as palavras, é observando o contexto, entendeu? Por isso que mais uma vez eu repito, Mário, não é uma questão de falha. Aqui não estamos julgando você, tá bom? Mas é uma questão de observar essa situação do que vem por trás. Por exemplo, quando eu sinto, estou sendo analisado, eu sinto a necessidade de falar somente dos pontos positivos, eu estou escondendo alguma coisa. Por quê? Isso eu estou falando numa análise, tá? Porque numa apresentação, eu realmente, como os colegas fizeram aqui, a Mari, o Valdemir, o Márcio, Valdemir. colocaram o que eles fazem e o que eles atuam e o que eles têm interesse de conquistar. Mas na análise, você vai observar cada detalhe importante, não só o que é falado. Por exemplo, se eu observar só o que foi falado, então eu tenho uma análise do seguinte: a Mari é uma profissional, o Valdemir é um profissional, o Márcio é um profissional. Cada um tem uma área, certo? Mas quando eu passo a analisar a situação por trás desse profissional, o conteúdo que ele tem é uma coisa. Agora, o conteúdo que ele expressa com as suas palavras é outro. Por exemplo, vamos supor aqui que
O Analisando está colocando aqui, está falando sobre a sua situação, e a situação é a seguinte, vamos ver quem comenta aí. A situação é a seguinte, gente, a pessoa está vivendo com, colocar aqui uma paciente feminina, ela está vivendo com um rapaz que disse para ela que largou a mulher, largou a esposa, para viver com ela. E agora ela está tão envolvida na situação que ela diz assim, eu não consigo viver sem ele. Deu para perceber qual que é a situação dela? Dá Travou, para o senhor tem aí. repetir? Dá para o senhor repetir? Travou um pouquinho, né? Vamos lá, eu estou colocando aqui uma situação feminina. A moça se apaixonou e se envolveu por um rapaz que disse que abandonou a mulher para ficar com ela. E agora ela diz assim, ó, eu não consigo viver sem ele. Você Eu consegue vejo aí entender o contexto da história dela? que ela pode estar presa emocionalmente, entendeu? Tem algo que prende ela nesse relacionamento e que muitas das vezes ela tem até medo, né? De, de, de se separar. Algo ali que amor, né? Mas que tá ali que muitas das vezes ela esse algo que prende ela é algo que segura ela nesse relacionamento, entendeu? E chega ao ponto de ela falar isso que não consegue viver sem ele, mas eu acredito que seja algo que emocionalmente que prende ela nesse relacionamento, que não seja o amor, né? Mas algo que leve Não é o ela amor. tá presa. Ela tá presa. Agora você colocou um ponto bem interessante. Não é o amor. Aí eu volto aqui no slide para o nosso exemplo do paciente conjugal. Quero separar, mas tenho medo da solidão. O que que ela tem? Ela tem um medo, ela quer a liberdade, mas ela tem o medo do abandono. Ou seja, isso me faz entender, ela não falou o mal dele e nem tampouco se encheu de vantagens, mas ela demonstrou ali que há uma dependência emocional. E essa origem dessa dependência? Aonde a gente poderia chegar? De onde veio essa dependência dela? Professor, Possa pode Abriu ter as sido ser, imagens. algum abandono, talvez, na infância, né? Uma pessoa Abandono. que ela amava muito e Por parte de a quem foi esse abandonou. abandono? Hum? Por A parte de pessoa, quem você acha que foi isso? a pessoa tem abandonado ela, né? E ela se sinta. Aí quando ela Qual se vê pessoa naquele cenário, você. então ela fica com medo de acontecer a mesma coisa, né? De ser abandonada novamente. Então fica naquele medo de largar o relacionamento, né? E também o medo de que aconteça com ela a mesma coisa que o rapaz fez com a outra, né? Já que ele falou, poxa, eu larguei ela para ficar com você. Então, no fundo, Ponto também ela tem esse interessante. mesmo medo, né? De, poxa, Ponto interessante. será que ele vai fazer a mesma coisa comigo? Então fica aquela insegurança, né? Aquele medo de que aconteça a mesma coisa. Quando ele achar alguém Mas na ótica dele mais a, interessante do que ela, ou que ele a acha quem melhor, você né? acha que ela atribuiu, inconscientemente, ela atribuiu a esse medo do abandono? Que ela atribui esse medo. Uhum. É, só poderia formular um pouco melhor, professor, que eu fiquei um pouco sem. Vamos lá. Ficou claro. Onde ela está com essa preocupação em relação, assim, o que está aparentemente é que ela está preocupada da perda, simplesmente a perda dele, certo? Mas isso vem de um abandono um pouco anterior a isso. Qual seria esse abandono? Você fala o pode ser abandono algum trauma, da. professor? Nossa, Oi? Possa ser algum trauma que ela teve, ela já foi abandonada, quem sabe, pelo pai ou pela mãe, e tá ali Aí algo você na chegou num vida ponto dela interessante. que ela tem esse Na medo, né, vida de que feminina, na vida feminina, um ponto crucial é o pai. Então, se ela foi abandonada pelo pai, ela já procurou encontrar alguém que suprisse essa ausência do pai, certo? É a uma primeira coisa. segurança. Ela procurou alguém para suprir essa ausência do pai. E aí ela se firmou em alguém com quem ela acha que ama, porém ela continua insegura. Por quê? O problema está na pessoa que está com ela? Não, tá nela mesmo.
O problema nela. está nela É mesmo. esse, é esse o ponto que eu quero que você chegue. Conforme aquilo que o teu paciente vai desenvolvendo, você vai observando e mostrando, ela vai enxergar, né, nesse momento, que a ausência está nela. Ela está dizendo que ela não consegue viver sem ele, certo? Então, é nesses pontos que você vai observar as entrelinhas. E aí você percebe uma outra coisa aí que ficou bem latente. Professor, Ela o ama. se me permite, Não, eu, Fala mais. eu entendo que também possa ser, né, para contribuir aí, ela tem uma carência afetiva muito grande, né? Então, por essa carência Sim. afetiva, ela se torna dependente emocionalmente, totalmente da pessoa, da outra pessoa. Então, ela, para viver, ela diz, não consigo ver sem ele, por quê? Ela tem uma carência afetiva em algum momento, por mais que tenha acontecido no contexto de dizer, ele deixou a mulher ficar com ela, então ela sente uma necessidade de ter aquela figura como uma pessoa importante. Então, ela emocionalmente, ela se sente, além de ficar com essa carência, ela se sente totalmente dependente dessa pessoa. Então, eu entendo que seja assim, né? Só Sim. para Professor, contribuir aí. só Mas aí o perguntar só um ponto. comentário Ela também. disse que o ama. Pode falar mais. Só um comentário também. Na verdade, não sei, ela na verdade não está procurando talvez um marido ou um companheiro, talvez ela esteja procurando e projetando um pai nessa. Na verdade, ela não está procurando um marido, está procurando um pai e está projetando essa figura do pai no companheiro, tentando, achando que o companheiro vai suprir a lacuna que ela tem da infância pelo abandono do pai, né? Isso, Aí, na verdade, eu não Exatamente. estou vendo um companheiro, eu estou vendo, na verdade, meu pai ali. Eu estou projetando o meu Exato. pai, a minha ela se carência sente da falta do meu pai nessa pessoa, né? protegida. Protegida, Colocando é isso? um peso na pessoa que muitas vezes a pessoa não pediu para ser colocado nela, né? Ela está projetando algo que está projetando uma outra pessoa nesse relacionamento, né? A carência do pai. Está procurando, na verdade, um pai, não um marido, por assim dizer, ou um namorado, por assim dizer. E conforme ela vai desenvolver a história, a gente vai perceber o seguinte: falta amor. Falta amor. E onde é que falta amor? Nela, por ela pronto. mesma. Deu para entender? Quando eu Deu. passo a realmente me amar e me valorizar, o outro ele vai Ah, me completar. Eu não vou colocar a minha dependência, a minha felicidade no outro. E onde que eu vou observar isso, pessoal? Só para a gente recapitular aqui, aonde que eu vou buscar isso? Aonde que eu vou perceber isso? Escutar mais do que ouvir, né, professor? Isso, na minha entrevista, na minha escuta analítica. É. É fundamental. A partir da escuta, da entrevista, é que você vai entender o contexto dessa pessoa em cima do que você vai trabalhar no restante das sessões, certo? Então, por isso é um ponto tão crucial a gente falar aqui nesse momento, observar essas situações. Eu preciso ouvir, eu preciso entender o contexto. Não posso me fixar, olha só a visão do Freud, não posso me fixar em um ponto isolado. Porque coitadinha. Não, porque o outro é um caba sem vergonha. Eu não posso me fixar no que é dito, eu tenho que me fixar no contexto dessa situação. Entendeu? Eu preciso me fixar no inconsciente do que ela vai trazer para mim. Em nenhum momento você vai ver na história que nós colocamos aqui já na exemplificação, mas em nenhum momento da história ela falou do pai, ela falou do amor que ela sentia exacerbado, vamos colocar até entre aspas, né? Porque é o sentimento que ela achava que era um amor que ela tinha pelo rapaz, certo? Porém, nas entrelinhas nós observamos a carência afetiva, nós observamos que ela tinha lá essa necessidade de ter proteção, de ter um pai, que ela possivelmente não teve, entendeu? Então, é essa observação que eu quero que vocês cheguem como profissional, de não se atentar a palavras ou detalhes isolados, mas no contexto da situação, o inconsciente, o que está trazendo ali essa situação. Eu só vou conseguir isso ouvindo. Eu vou colocar um caso aqui rapidinho para a gente discutir, até porque as horas já se foram, né?
Lá na frente a gente vai ter outras matérias e bem interessantes para a gente comentar um pouco mais. Mas para a gente fechar hoje, eu tive um paciente e esse paciente chegou no primeiro momento, na chegada. Ele disse o seguinte para mim: o senhor sabe o que é TDI? Vocês sabem o que é TDI? A primeira pergunta que ele me fez: o senhor sabe o que é TDI? Eu sei Aí como eu é olhei que para ele e disse: eu sei o que é TDI. Agora eu quero saber se tu fez a lição de casa e tu sabe o que é TDI. Aí ele já começou a se enrolar. Aí ele disse: é alguma coisa de identidade. Alguma coisa é interessante. Então, me fala desse teu transtorno. E aí ele começou a desenvolver. Escutem o que eu vou falar e depois eu digo para vocês o que eu fiz. Então vamos lá. E aí ele começou a falar sobre ele ter uma dupla personalidade. Só que ele explicou que essa personalidade não tem acesso ao que essa faz. Ele, o paciente, é a personalidade bonzinha, que faz tudo certo, porém o alter ego dele é o que faz tudo errado, o que briga com todo mundo, é o namorador da escola que só arruma confusão. Tá? Prestem atenção até aí. E aí ele começou a colocar, enfatizando essa situação. Mas em um dado momento, eu observei que ele estava com ferimento. E eu disse: o que foi isso? Aí ele disse: não sei. Isso foi meu outro eu. Fez alguma coisa. Ah, interessante. E aí eu disse assim: foi o outro eu, então tu não sabe o que aconteceu. Não, não sei. Só aí, o que você poderia me dizer dessa situação? Compliquei pesado, né? eu acho que Demais. nesse caso aí, no caso dele, ele precisa apresentar algum laudo para o psicanalista, sabendo o psicanalista qual o transtorno, ou você vai tentar entender, assim, parou aí, eu Vamos parei lá. aí nessa situação aí, porque como ele se diz, né, se titula que ele tem esse transtorno, eu Aham. perguntaria, eu queria saber se ele teria um laudo, né, para eu poder fazer um comparativo, né? Uhum. Se eu estiver errado, me corrija. Seria uma opção interessante. Na hora a gente tem que, pelo menos, tentar fazer, como você fez, né, professor? Eu sei também, aí já foi a contrapartida que ele já se enrolou, né? Que aí a gente tem que saber como lidar, né? Inclusive com as emoções do paciente, né? Exatamente. Mas convém comigo que ah, se eu não sei o que aconteceu, eu não trago comigo um sentimento disso. Não tenho uma lembrança, certo? Não tenho uma emoção dessa lembrança, certo? Mas a partir do momento que eu percebo que ele tem uma lembrança dessa situação, porque a expressão dele mostra isso, entendeu? É por isso que eu digo para vocês: você não pode se prender ao que ele diz. Observe o contexto. Então, quando eu falo, vamos lá, deixa eu falar aqui de uma situação. Vou falar um negócio interessante aqui para vocês. Estamos bem aqui light, né? Por exemplo, eu sou calvo, sou careca. Vamos lá. Isso não me influi. Então eu posso falar abertamente, certo? Aí chega alguém comigo e diz assim: tu lembra quando tu ficou careca? Não lembro. Eu lembro que o muito estresse, a muita preocupação causou. Entenderam? Então, quando eu falo que o muito estresse, a muita preocupação causou, eu demonstro um sentimento de um momento que eu vivi, certo? Então, no caso dele, quando eu perguntei assim: e esse ferimento? Não sei. Foi o outro eu. A gente percebe que tem o sentimento do que aconteceu, mas não quer ser revelado. Então, é esses detalhes que nós precisamos observar, analisar, certo? Aí, no final da história, ele continuou falando do que o possível alter ego fez, e aí ele começou a contar a história, começou a falar.
E no que ele falou de como ele se acidentou com ferimento e não percebeu. Mas tu não disse que foi o teu alter ego que machucou? Então não tem um alter ego. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor é bom. O senhor descobriu? Deu para entender? Então, quando você analisa, observando não só o que é dito, mas como é dito, você percebe quando tem algo nas entrelinhas. Você percebe quando tem um ato falho, um lapso. E você pode trabalhar nisso aí para que você possa ajudar essa pessoa. Certo? Pessoal, aqui para mim, eu estou na cidade de Manaus, assim que nem a Mari, né? São 19 horas e 12 minutos, aí para você já deve ser 20 horas. Exato. Vamos lá. Para encerrar, pessoal, eu acredito que a aula de hoje foi bem proveitosa, deu para aprender bastante coisa. Lá na frente a gente tem outro encontro com outra matéria, mas alguma dúvida que a gente possa esclarecer agora nesse finalzinho? Professor, só desse caso que você contou, haveria também uma questão de talvez de uma fuga, de a pessoa querer fugir da responsabilidade e aí querer colocar a culpa num possível alter ego, né? Para querer, não, olha, eu sou bonzinho, não sou, Exatamente. né? Talvez seria isso que soou também que tá fugindo da responsabilidade de assumir que Exatamente. a gente tem o nosso lado bom e a gente também tem o nosso lado ruim, né? A gente não é só, por assim, luz, né? A gente tem o nosso lado, a gente também vai fazer besteira, a gente também vai errar, a gente vai cometer falhas e erros, né? Aí quero se isentar de assumir a responsabilidade de que ele praticou algo que talvez não tenha sido tão legal para estar com a ferida na mão. Pode ter batido e quebrado alguma coisa, Agora, ou ter, às vezes, até agredido, sei lá, outra pessoa, né? Às vezes isso. pode. Agora eu vou te revelar o detalhe que demonstra tudo isso que você falou. Que realmente gostei da sua análise. Então, o que eu não falei foi a idade do paciente. O paciente tem 13 anos de idade. O pai separou da mãe e foi embora. A mãe arrumou um outro cônjuge e arrumou mais uma filha. Então, para que ele pudesse fugir da realidade dele e ser visto, que ele precisava ser visto, que ele estava se achando abandonado, né? Então ele precisava, no fundo, fazer algo que chamasse a atenção. Essa fase, a adolescência, é uma fase onde ele precisa dessa afirmação, ele precisa ser visto, ele precisa, sabe, dessa afirmação emocional. Então, ele fez, e o que ele fez dizendo que foi o alter ego foi N situações, né? Inclusive ele foi expulso de 2 escolas só no período de tratamento, né? Mas o que é interessante a gente observar? Como isso se processa e como ele mesmo automaticamente vai falar sobre esse assunto, sobre essa dor emocional dele. E aos poucos, e no caso dele foi bem interessante, porque ele mesmo começou a falar, e ele fazia questão de falar, mas quando colocava um ponto assertivo, ele, o senhor é bom, entendeu? Ou seja, ele achava que ninguém ia perceber a história dele. E realmente, para quem estava vendo de fora, parecia assim um birra, né? Mas para quem estava analisando, dava para perceber. E conforme ele vai expondo as histórias dele, você vai percebendo a dor e onde precisa ser trabalhado. Tá bom. Entendido, professor. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Para mim foi uma aula maravilhosa, tá? Aí tem meus contatos. Tem gente aí que não abriu a câmera. Sei que existem situações e mais situações, mas é muito bom ter essa interação com vocês. Isso aqui para mim é como se a gente tivesse uma sala de aula. Tá bom. A aula foi Então, excelente para tenham mim. todos uma boa noite. Show de Tenham todos bola. uma boa noite e até o próximo encontro. Até a Show de próxima. bola, Boa aula, noite. pô. Boa Aula noite, muito rica. É, pessoal. professor. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite Tchau, a tchau, todos gente. aí. Deus abençoe.